Inner Wisdom Português com Sadhguru. Para aqueles 54% dos médicos que sofrem com burnout, o que você diria a eles? Particularmente em uma profissão como essa, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa, em 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias, essa é a nossa agenda. Você não me verá com burnout. Talvez eu morra de exaustão um dia, mas definitivamente não de burnout. Foi publicado um grande estudo em que 54% dos médicos nos Estados Unidos preenchem os critérios para burnout. Os enfermeiros estão no mesmo barco e você está aqui em uma faculdade de medicina e nós estamos à procura de respostas e de esperança. Então, para aqueles 54% de médicos que sofrem com burnout e para os enfermeiros, assistentes de médico, técnicos de enfermagem, para todos nós do sistema de saúde, o que você diria a eles? Se tivermos que trazer saúde, tanto para nós mesmos como para os outros, uma coisa fundamental é proporcionar um profundo senso de plenitude dentro de si. As várias dimensões de vida que somos, todas elas estão em sincronia e funcionando bem. É triste ouvir que os médicos estejam em estado de burnout. Como eles poderão promover saúde? Eles poderiam vender mais medicamentos, mas não podem promover saúde se estiverem em um estado de burnout. Agora, nós estamos vendo que, à medida que a medicina moderna progride, aparecem milagres atrás de milagres, pesquisas, todo tipo de coisa. Mas as pessoas não estão se tornando saudáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando doentes como nunca antes. Um país como os Estados Unidos, que é o país mais próspero do planeta, o que significa essencialmente que você tem uma escolha alimentar. Todos os seres humanos têm uma escolha alimentar. A maior parte das doenças que você vê em outras partes do mundo está relacionada à nutrição de alguma maneira, porque o nutriente necessário não está presente no momento certo para a grande maioria das pessoas nesse planeta. Mas em um país onde existe uma escolha alimentar, eu diria uma escolha alimentar em excesso, uma nação que gasta 3 trilhões de dólares em assistência médica, isso é maior do que o orçamento de grandes nações no mundo. A economia da Índia está em torno de 3 trilhões de dólares. Vocês estão gastando esse valor com assistência médica para 250 000 de pessoas. Isso demonstra que, em algum momento, nós esquecemos da saúde. Talvez tenhamos uma indústria atuante, mas esquecemos da saúde. Bem, podemos explicar isso de tantas maneiras, mas médicos sofrendo de burnout. Eu vejo isso em todas as profissões. Todo mundo pensa que a sua profissão é a mais difícil. Se qualquer ser humano individual estiver criando algo com o qual ele realmente se importa, nunca haverá qualquer tipo de burnout. Eu mesmo e tantos outros ao meu redor, nós estamos 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias. Essa é a nossa agenda. Você não me verá esgotado. Talvez algumas vezes eu fique exausto fisicamente. Talvez eu morra de exaustão um dia. Mas definitivamente não de burnout ou de tédio. Essas duas coisas nunca acontecerão comigo. Por que eu estou dizendo isso é... A razão fundamental por isso estar acontecendo é... particularmente os médicos, porque... existem vários tipos de profissões, mas especialmente quando as pessoas vão ao médico, de alguma maneira elas estão colocando a própria vida nas mãos deles. Então, quando alguém está disposto a colocar a vida em suas mãos,
Você deve tratar isso como um dever sagrado. Não é apenas um emprego. Não se trata apenas de um negócio. Quando alguém está disposto a colocar a própria vida em suas mãos, eu estou lhe dizendo, até mesmo as pessoas que vivem com você, a sua própria esposa e os seus filhos ou seu marido, não estão dispostos a colocar a vida completamente em suas mãos? Mas alguém, um desconhecido, chega e coloca a vida dele em suas mãos. Eu acho que é um grande privilégio que alguém confie em você a tal nível, em que eles estão dispostos a confiar em você com a vida. Você poderia fazer coisas certas ou coisas erradas, conscientemente ou inconscientemente, porque ninguém desvendou o corpo humano absolutamente, certo? Nós o conhecemos até certo ponto. Portanto, você pode fazer uma série de coisas erradas, mas eles colocaram a vida deles em suas mãos. Eu acho, tradicionalmente falavam assim na Índia. Em qualquer que seja a sociedade, se a educação, a medicina e o processo espiritual, se forem comercializados, aquela sociedade irá por água abaixo. Eu penso que nós estamos fazendo isso com todo o mundo moderno. Todos os três estão sendo comercializados. Não existe nada de errado com o comércio. O comércio é uma transação de dar e receber. Você me dá isso, eu lhe darei aquilo. Mas existem algumas coisas que não podem ser tratadas como dar e receber. Se você trouxer esse aspecto de transação para o processo espiritual, para dentro da educação e da medicina, então aquilo se torna feio, e essa feiura irá definitivamente consumir você de um jeito ou de outro. Acima de tudo, o que as pessoas estão experienciando como burnout é que, primeiramente, elas estão fazendo algo com o qual não se importam. Se elas estivessem genuinamente fazendo algo com o qual se importem de verdade, não haveria nenhum burnout. Quanto mais oportunidade você tivesse de fazê-lo, melhor seria, não é? Tudo está direcionado a um determinado fim. A alegria em fazer o que você está fazendo não está presente na vida? Isso não é apenas para uma determinada profissão, é para todas as profissões, mas particularmente em uma profissão como esta, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa. Quando é uma questão de vida ou morte para a pessoa que está sentada à sua frente, isso não pode ser uma transação para você. Bem, existe um fim comercial para tudo, porque para tornar qualquer coisa sustentável é preciso existir um fim comercial para isso. Não somos contra a finalidade comercial disso, mas dentro de si mesmo, se você não fizer isso como um grande oferecimento para a pessoa que está sentada à sua frente, é claro que elas vão pagar a conta, mas dentro de você, se você não for assim, definitivamente você vai se esgotar fazendo esse tipo de trabalho. Do contrário, diariamente, se você ajudou uma pessoa, se de alguma maneira você tornou a vida de alguém, a vida dela melhor, no final do dia, você deveria estar flutuando num estado de alegria? Ou deveria estar em um estado de esgotamento no final do dia? Não deveria ser um esgotamento se você genuinamente experienciasse a melhora de muitas vidas à sua volta? Isso não é sobre serviço, isso não é sobre ideias de eu servir a isso, eu fiz isso, não. Existe uma alegria no interior do ser humano quando ele é capaz de tocar outra vida. A razão pela qual você mantém algumas poucas pessoas queridas para você como família é porque você acredita que pode tocar a vida delas de alguma maneira? Você pode fazer a diferença? Isso é que é o que é mais importante para um ser humano em cada atividade que nós desempenhamos. Qualquer que seja a natureza da atividade, o quão profundamente nós podemos tocar outra pessoa, é isso que faz a grande diferença. Se você fizer um filme, você não vai querer fazer um filme que ninguém queira assistir, você vai? Você quer que as pessoas assistam a esse filme e chorem, não é? Você não quer construir uma casa na qual ninguém queira morar? Você não quer cozinhar algo que ninguém queira comer? Você faz essas coisas apenas porque, de alguma maneira, você é capaz de tocar outra vida por meio de sua atividade? Essa é a necessidade mais fundamental dentro do ser humano. E como médico, você tem uma oportunidade fenomenal de tocar vidas como pouquíssimas outras profissões podem fazer. E isso não deveria levar ao burnout, mas está ocorrendo porque estamos tentando lidar com isso como se fosse uma transação. E a coisa mais fundamental que não entendemos nesse processo é que a experiência humana é causada a partir de dentro, não de fora.
Sua alegria e seu sofrimento, sua dor e seu prazer, sua agonia e seu êxtase, até mesmo a luz e a escuridão neste momento estão acontecendo somente dentro de você? Nunca acontece ao seu redor? O que acontece dentro de você? Se você tentar consertar isso, consertando o que está ao seu redor, você vai enlouquecer em pouco tempo. Eu estou surpreso por ser apenas 54%. Porque, se você não entender que a experiência humana é causada a partir de dentro, especialmente os profissionais da área médica, que de alguma forma se aprofundaram na natureza da fisiologia humana, e eu acredito que até certo ponto da mente, nós precisamos saber que todos os aspectos da experiência humana vêm de dentro. E hoje em dia, a medicina moderna, em especial, diferente da medicina tradicional, se baseia totalmente em soluções químicas para tudo. Então você entende que tanto a saúde quanto a doença estão ocorrendo por causa de química? A alegria e a tristeza são uma certa química, diferentes tipos de química. O êxtase e a agonia são tipos diferentes de química. Ou, em outras palavras, nós somos uma sopa química. A questão é apenas se você é uma ótima sopa ou uma sopa ruim. Agora, se eu der os ingredientes para uma sopa a todos vocês, vocês acreditam que todos vocês farão o mesmo tipo de sopa? Vocês fariam centenas de tipos diferentes de sopa? Portanto, existe algo chamado de aptidão para fazer sopa. Eu posso lhe ensinar uma maneira de tornar a sua química em uma química de bem-aventurança? Isso significa que você será bem-aventurado por sua própria natureza, não por causa de algo que acontece ao seu redor. É exatamente isso que eu estou... Quando se trata desses aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semânticas. Quando você diz, eu sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa. Você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Porque, se você não entender a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico, porque você tem um problema cardíaco e você diz, doutor, o meu fígado está me causando problemas. Ele vai tratar de outra coisa, não é? Sim? Então é muito importante. Não é uma questão de semântica, não é apenas um jogo de palavras. É apenas assim. Você tem um problema cardíaco, mas vai ao médico de fígado. Isso não será uma solução, isso vai trazer mais problemas, porque de qualquer maneira, uma vez que você vai até ele precisará conduzir uma cirurgia no seu fígado, independente de você ter um problema de fígado ou não. Isso é parte do negócio. Então é muito importante, sua alma não pode ser confusa. E antes de tudo, não fale sobre uma alma, porque ela não entrou em sua experiência. E se você fala sobre algo que ainda não está em sua experiência, para ser muito franco, isso equivale a mentir. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, parar de mentir. Não fale sobre nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ter sido dito no Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você, você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, você não fala sobre o céu, você não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo desejo aparecerá dentro de você que o levará até lá. Se você falar sobre isso, você ficará satisfeito com fofoca. A coisa real nunca acontecerá com você. Você ficará satisfeito com fofocas. Fofoca é uma coisa que preenche muito, sabe? Sim? Sim. Muitas pessoas evitam a realidade apenas fofocando. Muitas pessoas evitam a realidade apenas assistindo ao cinema. O cinema é a fofoca de alguém, não é? É a história de alguém. Eu não sou contra, mas estou dizendo que se você estiver usando para melhorar a sua vida, tudo bem. Se você está usando para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muitas pessoas estão usando-o para evitar a vida. Você não precisa fazer nada em sua vida. Você vai, apenas se senta num quarto escuro, compra um balde de pipoca,
Alguém vai amar, alguém vai lutar, alguém vai viver, alguém fará de tudo. Você apenas tem que comer pipoca e acontecerá. Você pode chorar, você pode rir, você pode sair e acabou. E eles te dizem quando termina. Hoje em dia eles não colocam mais fim. Você deve descobrir que acabou. Houve um tempo que eles diziam fim. Caso você não estivesse entendendo, você poderia se sentar para a próxima apresentação. Por isso, não se engane. Isso é o mínimo que você pode fazer por si mesmo. Não se engane. Se você não enganar os outros também, a vida ao seu redor também melhorará fenomenalmente. Mas isso eu vou deixar com você, ok? Essa é a sua decisão. Mas pelo menos com essa pessoa, seja 100% sincero, sem contrassensos. Você deve fazer isso, porque essa pessoa merece e você a deve isso. Que, pelo menos com esta aqui, eu não sei em que tipo de situações sociais e outras situações você está, se você pode parar de mentir para os outros. Se você fizer isso, você poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor também. Se você puder fazer isso ao seu redor, será ótimo, você construirá algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com essa pessoa, não engane essa pessoa. Pelo menos com essa pessoa, 100% sincero. Isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era uma vibrante atmosfera espiritual. Daqueles tempos, é uma condição muito desgastada agora. Essa vibrante vivacidade espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando sobre alma, atma, paramatma, isso, aquilo. O jargão ainda está flutuando por aí em linguagem comum e em atmosferas comuns, embora o fogo tenha desaparecido. Por causa disso, de uma forma, poderia ter sido uma influência positiva, mas também uma influência negativa porque você está falando das coisas mais elevadas de uma maneira mundana. De modo que as coisas mais elevadas simplesmente vão morrer, falando sobre isso como fofoca. As pessoas vão discutir. Gita na loja de chá, as pessoas vão... Nada de errado com a loja de chá, eu estou dizendo que não é com o foco necessário ou com a santidade que é preciso. Santidade não em termos de elevá-la a algum lugar. Santidade em termos de... Se você quiser colocar a mão dentro do leite, você olharia se suas mãos estão limpas, não é? Porque caso contrário ele ficará ruim. Isso é exatamente assim. Se você quiser colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Caso contrário, você se tornará uma alma confusa, o que é impossível. Mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, ele deve ser um fanático. Você entende? A natureza da mente é confusão. Essa é sua beleza. É sempre confusa porque não consegue decifrar nada. Mas pode agregar tudo e refletir sobre isso infinitamente. Essa é a natureza da sua mente lógica. A mente sempre será confusa, a não ser que você seja um bitolado idiota ou um fanático. Caso contrário, a mente ficará confusa e uma mente confusa é bom. Se você sabe como organizar a sua confusão, se você sabe como lidar com sua confusão, se você sabe como aumentar conscientemente a enormidade de sua confusão, se você pode lidar com sua confusão conscientemente, a mente é um instrumento muito produtivo. Se você está procurando por uma mente que não seja confusa, você pode ir para uma cirurgia no cérebro. Você pode remover metade dele, não haverá confusão. Clara. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo.
Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque pode estar sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação, tudo que você vê. Se você vê um pouco mais cuidadosamente, bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá, uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida, apenas entenda isso. Nunca, jamais, você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma, ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Porque você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Porque você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção, e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas nesse momento você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros.
Não se torne assim, a vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida.